Outro inimigo mordaz da família pós-moderna é a falta do temor a Deus e às autoridades. Falta do temor a Deus e às autoridades. Porque uma é quase consequência da outra. As pessoas hoje não se preocupam mais com Deus. Deus se tornou simplesmente um mágico para atender aos desejos quase sempre egoístas, hedonistas dos chamados crentes. Então hoje é um Deus que existe para receber ordens, determinações. Um Deus em que muitos pregam como ele tem a obrigação de atender os desejos das pessoas humanas. É a inversão completa. O poderoso se tornando subalterno, o soberano se tornando vassalo, o que tudo pode se tornando um elemento manipulável. É os nossos dias que traz isto. O temor a Deus tem constituído no seio da sociedade moderna e consequentemente das famílias dos nossos dias algo desprezível. E consequentemente, com tal comportamento, a pessoa que detém esse entendimento, a mesma coisa ocorre no que diz respeito às autoridades de um modo geral. E hoje, as autoridades não são mais dignas de respeito, se bem que algumas delas até mesmo não são, mas como instituição colocada por Deus, porque as autoridades foram instituídas por Deus, não merecem mais respeito. Me lembro na minha época de junior, de adolescente, estávamos fazendo alguma coisa que não era muito apropriado. Se aparecesse alguém fardado lá de longe, todo mundo, como diz no jargão popular, cascava fora. Hoje não. Hoje eles enfrentam. E quando é chamada a atenção, eles dizem assim: eu não vou fazer porque eu não quero, você não pode fazer nada comigo. E tem uma legislação idiota aí que ainda apoia este comportamento. Mas é um inimigo da família, porque quando se perde o temor a Deus e o temor à autoridade, perde-se o controle social de qualquer unidade social, família, igreja, trabalho, clube, estado, seja o que for. E nós estamos nesse tempo. O outro inimigo que nós apontamos, e as suas consequências são terríveis, é o pecado. Pecado hoje virou algo banalizado. As pessoas não mais se preocupam em pecar às ocultas. Ou seja, a ação pecaminosa hoje da sociedade de um modo geral é às câncaras, é às claras. Hoje, aquele que quer ter uma vida honesta diante de Deus é que se sente envergonhado. Hoje, dizer que é um cidadão honesto é vergonhoso. Quanto mais a pessoa é capaz de produzir falcatruas, mais ele é admirado. Veja os nossos políticos. E o pior que nós os elegemos. A banalização do pecado se tornou politicamente correto. E vou dizer, a tentativa do nosso Congresso em empurrar goela abaixo situações que são descritas na Bíblia como de pecado dos mais agressivos. E eles não desistem. Por exemplo,
a aprovação da chamada lei da homofobia, que não tem nada de homofobia. E é interessante que é preconceito eu não aceitar o comportamento do outro, mas não é preconceito ele aceitar o meu. Ora, que absurdo é esse? Mas por que acontece? Por causa da banalização do pecado, e que muitas vezes nós deixamos de pregar, de falar, de dizer que é pecado. A maioria das igrejas hoje, meus amados irmãos, estão pregando prosperidade, estão pregando evangelho social, estão pregando assistência social, está esquecendo de dizer que se você continuar pecando, vai para o inferno, não importa o seu prestígio. A Bíblia nos diz que assim seria. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Não é isto? Você não conhece alguém assim? Você já não tem convivido com alguém assim? Desobediente, descumpridor dos seus deveres sociais. Os casamentos hoje se desfazem por nada. Inventaram um famigerado incompatibilidade de gênero, que nada mais é do que a materialização absoluta e total do pecado na vida do sujeito, que tem levado muitas famílias à destruição, tem conduzido muitas famílias ao dilaceramento. E muitas vezes nós temos tolerado, ou no mínimo feito como o avestruz. Vocês sabem o comportamento do avestruz, né? O avestruz está tranquilo. Se aparecer um perigo eminente, sabe o que ele faz? Procura um buraquinho pequeno, cava a cabeça, enfia a cabeça lá dentro, fica aquele corpão todo de fora lá, para o inimigo fazer o que quiser. Muitos de nós temos feito isto, escondido a cabeça e deixado o corpo para ser destruído pelo inimigo. As famílias estão sofrendo esse assédio do inimigo. Consequências advindas destas situações: primeiro, desagregação das pessoas. Das pessoas, não estou dizendo das famílias, das pessoas. Porque a pessoa que desagrega do aconchego familiar, do aconchego social, do contexto da igreja, das suas responsabilidades, ele por si só começa a se desagregar, a se autodestruir, porque a pessoa humana foi criado para ser gregário, para viver em sociedade, para viver em harmonia um com o outro. Tanto isso é verdade que no início, quando Deus fez Adão e o colocou no jardim do Éden, um lugar absolutamente agradável, Adão estava triste, e o próprio Deus viu isso de tal maneira que fez alguém para estar com ele e mandou que ele frutificasse e multiplicasse, exatamente pela necessidade inerente ao ser humano de estar vivendo em sociedade. Mas a primeira grande consequência de se viver uma vida desregrada dos fundamentos de Deus é produzir a desagregação pessoal. Centralização, uma outra consequência: centralização do prazer instintivo, independente de causar prejuízo e sofrimento para outro. O que é isso? Aqueles instintos carnais, por mais terríveis que sejam, eles afloram. Querem ver o exemplo? O próprio homossexualismo, que parece que botaram fermento no meio dessa gente, porque está avolumando a cada dia. Quer ver outro? Desagregação produz pedofilia. Pensa que vai acabar? Não vai não. Não vai não.
porque o homem é insaciável na prática do pecado. Mas a Bíblia diz, nos versos 9 e 10 do capítulo 6 de 1 Coríntios, que essa gente não entra no reino de Deus. Pode fazer parte da igreja quem quiser, mas da igreja do Senhor, aquela igreja glorificada, eles estão excluídos. Aliás, nunca entraram.